Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 13. Bons estudos! Nas últimas teleaulas vimos que tudo é formado por substâncias ou uma mistura de substâncias. O que comemos, o que vestimos e tudo o que nos cerca é formado por uma combinação das substâncias. Isso inclui o ar que respiramos. Nós já vimos que no ar existem diversos gases e outras substâncias. Bom, um desses gases é o oxigênio. Na natureza, o oxigênio encontra-se na forma de gás, mas quando se necessita transportar o oxigênio, isso se faz passando para o estado líquido, que é como ele se encontra dentro desse tubo. Mas como o oxigênio que está no ar é separado e fica sozinho para ser usado? Esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos estudar do que são feitas as substâncias que formam o nosso planeta. Nós vamos rever as propriedades dos metais e descobrir as diferenças que existem entre os metais e os outros elementos químicos. Aprenderemos também o que acontece quando combinamos os metais com elementos que não são metais. Acho que dessa vez eu não vou poder te ajudar não, Rosita. Não fala uma coisa dessa, Arnaldo. Sempre que tem problema em casa, você vem e dá um jeito. Mas é que tem alguns concertos que precisam das ferramentas certas. Quer dizer que eu perdi meu companheiro de cozinha? Como é que eu vou fazer agora, cozinhar, ouvindo música? Calma que não é pra tanto, eu acho que é só soldar esses fios aqui, ó. Soldar um fio? Como é isso? Soldar é como colar o fio de volta. Só que a gente tem que juntar as partes que estão separadas com um pedaço de metal derretido. Mas como é que a gente faz para derreter um fio de metal? Eles não têm ponto de fusão alto? Nem todos. Para soldar, se usam metais que tenham pontos de fusão não muito alto. E eles podem estar misturados. Quer dizer que, com um ponto de fusão menor, o metal que a gente usa para grudar as partes que estão separadas derrete mais fácil, certo? Mas bem rapidamente ele volta a ficar sólido. É só esfriar um pouco que ele fica sólido de novo. Mas se ele derrete e depois fica sólido de novo, não acontece como os fusíveis que param de funcionar quando atingem seu ponto de fusão? Não. No fusível, o metal está em uma posição que, quando ele derrete, ele não se solidifica como ele estava anteriormente. Normalmente, ele se solidifica em duas partes separadas. E é essa separação que impede a passagem de eletricidade. Quando a gente usa o fio de solda, o que se faz é justamente colocar metal derretido de uma forma que ele junte as partes que estão separadas. E no caso aí do meu rádio, se o metal da solda for diferente dos metais que ele está juntando, meu rádio vai continuar funcionando? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Os fios de solda mais comuns são feitos de uma mistura de estanho e chumbo, ou seja, são feitos de metais. Todos os metais são excelentes condutores de eletricidade. Quando a eletricidade precisa percorrer um caminho dentro de um circuito, como um rádio, ela o faz através de contatos metálicos. Ao soldar um pedaço de metal que está partido, o que se faz é consertar o caminho que estava danificado. E aí, Arnaldo? Como é que tá o rádio? Eu estou procurando as ferramentas aqui. Eu acho que é só soldar os dois fios que o rádio volta a funcionar. Ainda bem que o fio de solda derrete fácil e também fica sólido rápido. Mas no caso do rádio, a solda faz mais do que apenas grudar as partes. Como assim? A solda dos fios serve para unir as partes
E também garante a passagem da eletricidade, mesmo que a solda se superaquecer e se tornar líquida. Mas como? O metal líquido também conduz eletricidade? O fato de estar em estado líquido não altera a capacidade dos metais de conduzir eletricidade. Ao atingir seus altos pontos de fusão, os metais simplesmente mudam seu estado físico, mas mantêm muitas de suas propriedades. Fusão. Quando se eleva a temperatura de um corpo sólido quimicamente estável, ele se transforma em líquido na temperatura de fusão. A fusão é a mudança do estado sólido em líquido. Quer dizer que os metais podem passar para o estado líquido e continuam metais. Mas são só os metais que ficam líquidos quando são aquecidos? Não, isso é algo que acontece com os sólidos de uma maneira geral. Mas eu posso obter líquidos também através de resfriamento. Se eu tiver um gás ou uma mistura de gases, eu posso conseguir líquidos. É por isso que para obter oxigênio líquido, como o que se encontra dentro desse tubo, é preciso resfriar o ar até quase menos 220 graus Celsius. Quando o ar atinge essa temperatura, uma das substâncias que a compõem, e somente ela, o oxigênio, passa para o estado líquido. Se continuarmos a baixar ainda mais a temperatura, outras substâncias que formam o ar também passarão para o estado líquido. Isso mostra de maneira bastante clara que o ar é composto por uma mistura de substâncias, e cada uma delas é formada por um ou mais elementos químicos.